Oi pessoal, eu sou a Júlia Rotatori, esse é o meu canal dedicado para a língua portuguesa e como vocês já sabem, eu estou fazendo uma revisão para o Enem, então toda semana eu estou postando vídeos de revisão para o Enem. Quem não sabe, eu tenho um Instagram chamado Rota Português, é o mesmo nome do canal e lá eu coloco conteúdo de língua portuguesa, então se você não me segue, vai lá no Instagram e dá uma seguida que eu estou sempre respondendo as dúvidas do pessoal lá e para acompanhar também, né, um pouco as coisas. Ok. O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar bastante de conceitos, então eu sugiro que vocês peguem um papel, peguem uma caneta e comecem a anotar aí, só para vocês darem uma relembrada nas classes de palavras. Não é segredo para ninguém que o Enem adora cobrar textos. Então, a prova do Enem de linguagens é uma prova extensa, tem muitos textos, tem muita interpretação de texto, então a gente já tem que estar afiado na leitura. Por que eu estou falando disso? As questões de gramática, as questões que envolvem classes de palavras, que envolvem a parte linguística, a parte gramatical, elas estão inseridas dentro de um texto. Então, para a gente treinar essa parte gramatical, a gente precisa observar as questões do Enem e compreender como que a gramática funciona dentro do texto. Basicamente, como que a gente utiliza a língua portuguesa. É bem tranquilo, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês os conceitos das classes de palavras e eu vou ler com vocês duas questões do Enem para mostrar como que o Enem cobra esse conteúdo. Então, as classes de palavras são como as famílias das palavras. Eu falei no vídeo anterior que os gêneros textuais, se você não viu meu vídeo de gêneros textuais, clica lá para você ver o vídeo de gêneros textuais. Eu falei que os gêneros textuais são como as famílias dos textos. Então, assim como existem as famílias dos textos, existem as famílias das palavras. As palavras elas são classificadas em 10 tipos de classes diferentes. São elas substantivo, verbo, artigo, adjetivo, preposição, pronome, conjunção, interjeição, numeral e advérbio. Então eu vou relembrar vocês que são essas classes de palavras. O substantivo são aquelas palavras que nomeiam todos os seres. Então, quando eu digo Gertrudes é uma planta, a minha palavra Gertrudes e planta são substantivos. Os verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Então, se eu digo hoje reguei Gertrudes, reguei é o meu verbo. Os adjetivos são as palavras que caracterizam os substantivos. Quando eu digo Gertrudes é uma planta bonita, bonita é o que está caracterizando planta e Gertrudes. Os advérbios são as palavras que modificam o verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Então, na frase hoje reguei Gertrudes rapidamente, hoje e rapidamente são advérbios que estão modificando o verbo. Os pronomes são palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Se eu peço regue ela para mim, ela está substituindo Gertrudes. Interjeição são palavras que exprimem sentimentos ou emoções. Geralmente são aquelas palavras que vêm acompanhadas de ponto de exclamação. Então se eu digo, Gertrudes está morrendo, esse ele é uma interjeição. As conjunções são palavras que ligam duas orações. Então se eu falo, Gertrudes está morrendo, mas com um pouco de água ela vai sobreviver. Esse mas é uma conjunção adversativa, ela está ligando duas orações. Já as preposições são palavras que ligam frases ou outras palavras. Então, se eu vou falar, vou levar Gertrudes para casa, esse para é uma preposição. Os numerais indicam posição ou número de elementos. Então, na frase Gigi é a primeira flor de Gertrudes, primeira é o numeral. E, por último, os artigos são palavras que acompanham e definem ou indefinem um substantivo. A Gertrudes não morreu. Esse a é um artigo. Eu vou ler e comentar com vocês duas questões do Enem que trazem o tema de classe de palavras. Como eu disse no início do vídeo, as questões do Enem são baseadas em textos. Então a gente tem que ficar muito atento ao que cada palavrinha significa naquele texto. A primeira questão é do Enem de 2011. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame.
significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento. O enunciado é o seguinte: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que o que a questão está pedindo é que você saiba identificar qual é o sentido de certas palavrinhas ali no texto. Olha as alternativas. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. B. O conectivo mas também inicia oração que exprime ideia de contraste. C. O termo como em como, morte súbita e derrame introduz uma generalização. D. O termo também exprime uma justificativa. E. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Esse é o tipo de questão que tem aquela famosa pegadinha. Você vai ler as alternativas e vai querer marcar aquilo que você acha que é. Mas, na verdade, você precisa marcar o significado dessas palavras no contexto do texto. Então você precisa ler o texto e você precisa entender aquilo que o texto está dizendo. Então, se eu digo B, o conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Tá bem? Tá na segunda linha. Então é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Apesar do mas ser uma conjunção adversativa, nessa frase ela tem o sentido de adição, então eu estou adicionando uma nova informação. A frase como morte súbita e derrame está exemplificando algo. Então não pode ser também a letra C. A letra D, o termo também exprime uma justificativa. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. O também está agindo como uma adição. Então eu estou adicionando uma nova informação. Não é uma justificativa. E fatores no texto, na verdade, está retomando, diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, e não o nível de colesterol e de glicose no sangue. Então a alternativa correta é a letra A. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, é uma sequenciação de ideias porque eu vou continuar dando outras ideias para o texto. Por isso, fiquem muito atentos aos textos do Enem, porque geralmente as perguntas de gramática vão estar inseridas ali dentro. Bom, essa foi a revisão de classes de palavras. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de deixar um comentário aqui, comentar qual que é a sua dúvida, comentar se você está gostando do canal e acompanhar os outros vídeos, né? Toda semana eu vou lançar um vídeo de revisão para o Enem. Se você não me segue no Instagram, vai lá seguir @VotaPortuguês. E por hoje é só. Tchau. Proibidos.